Boa noite, um abraço, telespectadores do programa do Cruzeiro. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Domingo tem clássico no Mineirão às 18 horas. Cruzeiro e América brigando para chegar à final. Time do povo já sabe o seu adversário na Copa do Brasil. É a Chapecoense. Provável jogo dia 3 de maio. O técnico Mano Menezes vai ser agraciado amanhã com a medalha da Inconfidência. O nosso convidado de hoje é o ex-jogador e hoje gerente de futebol do Cruzeiro Esporte Clube, Tinga. Um abraço, Tinga, boa noite, um prazer recebê-lo aqui no programa do Cruzeiro. Boa noite, o prazer é meu, né? Sempre estar num programa que tem tudo, é a cara, é o Cruzeiro. A gente se sente em casa em todos os momentos, uma camisa aqui, outra ali, né? O estúdio todo na nossa cor de um clube vencedor, um clube, né, o maior clube de Minas, então fico feliz em poder participar. Beleza, esse é o Tinga, viu, pessoal? Olha, vocês que mandaram muitas perguntas pelas redes sociais aí, eu tenho algumas aqui, eu vou fazer as perguntas pro Tinga, mas você viu o que ele falou no finalzinho, né? O maior time de Minas. Isso aí é o nosso slogan. Eu já vou começar abrindo o programa perguntando para o Tinga. Tinga, o senhor acabou a sua carreira de atleta, você se preparou, isso o telespectador quer perguntar, está sempre perguntando para a gente, você se preparou para ser gerente de futebol, para ser um executivo do futebol? Bom, antes mesmo de parar de jogar, eu já tinha ideia e convicção do que eu queria para mim, né, em relação a pós minha carreira. E comecei mesmo jogando futebol, construir esse futuro para mim, né? Então, eu sempre digo que trabalhar no futebol não é uma coisa muito simples. Futebol não é uma empresa simples. Futebol é para poucos, né? Eu sempre falo que entender de futebol, a maioria dos brasileiros entendem, mas decidir futebol é diferente de entender, né? Então, o fato de ter praticado futebol, ter vivido, né, todos os momentos dentro do futebol, né, me facilitou, né, a sonhar em ser um gerente de futebol, mas lógico que quando parei de jogar fui buscar aquilo que eu não tinha, né? Mesmo achando que a prática te ajudaria, é o mais importante, porque a maneira que eu vejo a formação, a educação, qualquer coisa, e o ensino, o estudo, eu sempre acredito que a ciência que sempre correu atrás da prática, não a prática correu atrás da ciência, né? Isso aí. Sempre foi a ciência que correu para explicar a prática. E eu tinha a prática e fui buscar algumas coisas da ciência, entender, estudar, voltar a estudar, não somente para me tornar um gerente de futebol. Sinceramente, eu acreditava que poderia me tornar um gerente de futebol mesmo sem estudar, mas até para também abrir minha mente e ver as coisas de fora. Eu me preparei e continuo me preparando, fui para fora, fiz a universidade de futebol e mesmo assim continuo buscando coisas novas. A partir de 28 agora desse mês eu faço gestão da CBF, então estou sempre buscando, mas acredito que o principal eu busquei dentro do futebol e acredito que alguns jogadores mostram isso durante sua própria carreira. A gente consegue identificar jogadores que têm essa vocação tanto para ser gestores e outros para ser treinadores. Treinadores de futebol, né, Tinga? O Tinga, o torcedor do Cruzeiro tem um carinho todo especial com o Tinga. Ele participou das 2 campanhas do bicampeonato brasileiro aí, com a gestão do Dr. Gilvan. E hoje, pelo serviço prestado ao Cruzeiro e pela pessoa que uma pessoa de caráter, uma pessoa de índole muito boa, e pai de família, uma pessoa amiga, pessoa de grupo, ele provou isso. Ele ficou na reserva aí em 2014, mas estava sempre ajudando ali. Quem acompanhou os jogos de 2014 via o Tinga acompanhando o banco de reserva, ele entrava, ele ajudava. Quer dizer, é uma pessoa com total confiança do grupo do Cruzeiro. E hoje ele está se formando, ele se formou, ele se preparou para ser gerente de futebol e vai ser um grande gerente de futebol. No Cruzeiro hoje ele está gerenciando futebol, a gente torce para ele continuar muitos anos no Cruzeiro, porque é uma pessoa de grupo,
Mas mesmo fora do Cruzeiro, outro clube, você pode ter certeza que ele se preparou para isso. Ele tem trânsito livre, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Ele morou muitos anos na Alemanha, Portugal, Japão. Esse é o Tinga, gente, pessoal. Esse é o Tinga. Então, o torcedor do Cruzeiro que se identifica muito com o Tinga, hoje quer saber, Tinga, como é que é hoje ser gerente de um clube como o Cruzeiro? Primeiro, eu sou muito grato ao Cruzeiro duplamente, né? Primeiro pelo Cruzeiro me dar a oportunidade de encerrar minha carreira da melhor forma possível. Uma das coisas que eu temia muito era o final da minha carreira. E o Cruzeiro me facilitou, onde eu pude encerrar minha carreira sendo bicampeão brasileiro. E me deu a oportunidade de sair tranquilo, né? Porque eu, sinceramente, tinha um temor muito grande de parar de jogar. Desde a infância escutei, né, uma vez o Falcão falando que o jogador de futebol morria 2 vezes. Eu também escutei o Falcão dizer uma isso. quando parava de jogar e a outra morte que todos nós vamos ter, a natural. E desde que escutei isso, cresci com isso na minha cabeça e sempre tinha um medo do final da carreira. E quando eu vim para o Cruzeiro me deu todas as condições de ser bicampeão, de preparar minha saída da melhor forma. Então eu sou grato ao Cruzeiro por isso. O Cruzeiro, eu pude encerrar minha carreira da melhor forma e também o Cruzeiro me deu a primeira oportunidade de voltar ao futebol, né, numa outra função como gerente. Então eu não tenho palavras para agradecer o Cruzeiro. A única coisa que eu tenho para fazer e que eu quero, que eu não abro mão disso, é de devolver essa gratidão para o Cruzeiro em títulos. Eu sou fascinado por isso. Quem me conhece, quem trabalha comigo, tanto os jogadores, as pessoas que trabalham comigo, sabem o quanto eu valorizo isso e eu quero isso, ser campeão, fazer história. E se não for para fazer isso, eu também não quero ficar no Cruzeiro por ser querido, por ser amigo, por ser gente boa. Eu quero ficar por fazer um bom trabalho e, consequentemente, a gente sabe que no Brasil o bom trabalho é ser campeão. Mas uma coisa, sempre eu garanto isso para os meus parceiros, para os amigos, para o torcedor cruzeirense, que eu sempre vou trabalhar com uma lealdade, com princípios, né? Eu sei que isso não é uma coisa muito simples no futebol. Isso é. Mas isso é um título que eu garanto, de ser leal com o Cruzeiro, ser leal com os parceiros e cuidar das coisas do Cruzeiro como se fosse minha. Então, as minhas coisas eu cuido da melhor forma e tudo que for relacionado ao Cruzeiro eu cuidar dessa forma, mas sempre com foco, ser campeão. Tá certo, isso aí. Você falou aí, Tinga, você encerrou a sua carreira de jogador de forma brilhante no Cruzeiro. E está iniciando a nova função de forma brilhante também no Cruzeiro. Obrigado. Cruzeirense te agradece. Eu agradeço muito. Nós, cruzeirenses todos. Ô, Tinga, o seu relacionamento com os jogadores, porque tem muito ainda lá, alguns de sua época ainda, né? Exato. Hoje, como é que é o tratamento? É normal? Você tem você é um gerente de futebol, você é chefe deles. Chefe deles. Você é o chefe deles, né? Você, o diretor de futebol, você é o seu chefe deles. Você se dá tudo bem lá? Como é que funciona? Isso aí tem uma regra? Não, na verdade é hierarquia normal. Sabe que... Hoje o jogador de futebol, só te cortando, é muito profissional, né, Tinga? Antigamente era mais complicado. Hoje eu sempre falo que sou muito grato e acho que consigo trabalhar hoje no futebol com uma tranquilidade muito grande, facilidade, por ter pegado as 3 décadas, né? Eu comecei a jogar em 90, peguei depois de 2000 a 2010 e peguei 2010 a 2015, peguei metade dessa última geração. Ou trabalhei em 2 séculos, né? 2 séculos. Então eu vejo que essa experiência, né, mesmo que as pessoas às vezes acham que quanto mais experiente você está, pior, é o contrário, né? Porque isso aí. Idade é experiência, exemplos de várias situações que às vezes as pessoas só falam e você não viu. Eu vi essas mudanças, vi a mudança dessas 3 gerações aí que peguei, dessas décadas. Então, o meu trabalho em relação aos jogadores, ele continua o mesmo. Eu, mesmo quando jogava futebol, eu tinha uma liderança em relação aos jogadores. Hoje, trabalhando como gerente, isso é uma das coisas que sempre, quando parei aqui em 2015, já tinha essa intenção do presidente Ivan de que eu fosse assumisse algum cargo, mas eu também escolhi sair, me preparar, foi uma escolha minha junto com ele.
O Gilvan entendeu, também achou que era melhor eu sair um tempo e depois voltar. Era para voltar um pouco mais cedo, não era 2 anos, mas levei 2 anos. E sempre tinha esse questionamento, pô, mas o Tinga jogou com a maioria dos jogadores, como é que é isso? E eu sempre vi isso como uma vantagem. Eu sempre vi isso como uma coisa muito facilitadora para mim do meu trabalho. Porque eu fui muito leal com eles, quando trabalhava com eles, e eles sabem o quanto eles podem contar comigo, eles sabem que eu sou hoje um diretor, um gerente, né, como eles veem, diretoria no geral. Eles sabem que eu aperto a mão deles da mesma forma quando eles realizam 3 gols. E quando eles erram o gol e nós perdemos, eu aperto a mão da mesma maneira. Então essas coisas que a gente sabe que realmente faz a diferença para o jogador, né? Eu penso no lado dos jogadores, penso na parte humana, sei que eles são passivos de erro, sei o quanto o jogador de futebol sofre quando perde, ao contrário do que as pessoas acham, não, esses caras não estão aí. Eu sei que o que mais sofre dentro, o que mais sofre próximo do torcedor, do conjunto, né? E às vezes até muito mais que o torcedor, é o jogador, porque quando ele perde oportunidade, ele perde, encurta a carreira dele, ele perde financeiramente, ele perde prestígio. Pra cabeça, né, tio? E ele deixa às vezes de levar o filho na escola porque perdeu um jogo no domingo. Então eu sei o quanto é importante e eu sei cuidar disso, e eles sabem que é muito verdadeiro as coisas que eu passo para eles também. Eles sabem que quando eu tiver que falar uma verdade que eles não gostam de escutar, eles sabem que vão escutar, porque eu vou falar. Então, da maneira que eu fiz quando jogava, eu faço hoje. Pois é. Ô, Tinga, tem algumas perguntas que o pessoal tem feito aqui pra gente pelas redes sociais. O Cruzeiro está passando por um momento de eleições. Vai ter eleições aí no final do ano, em outubro, e tem uma disputa política dentro do Cruzeiro hoje que nunca teve. É uma coisa que eu acho completamente desnecessária. Acho que tinha que haver um consenso. O Cruzeiro toda a vida foi assim, toda a vida trabalhou com consenso. Eu acho que tem que chegar no final, aí em outubro, escolher o candidato e o vice, e o Cruzeiro sempre foi grande por causa disso. Essa disputa aí é desnecessária. Tem um torcedor aqui, que ele mandou uma pergunta aqui para você, Tinga, olha aqui, é o Rodrigo Gomes. Pergunta pro Tinga se a indefinição política atrapalha o trabalho dele junto com a equipe. Se a indefinição política atrapalha o seu trabalho junto com a equipe. Porque você tem que projetar alguma coisa para o ano que vem, né, Tinga? Algumas coisas a gente já tem que trabalhar assim, né? Bom, em relação à política, você falou um negócio aqui da política que eu quero que você repita isso para a gente. Me posicionar assim, em relação ao que eu penso da política no futebol, como eu penso da política em relação ao mundo, né? Em relação à indefinição da política, né, como é em todo o Brasil, que ela se define no final do ano, lógico que ela, quanto mais tarde se definir as coisas, ela tem um prejuízo para o próximo ano, né? Em relação a esse ano, a preocupação que a gente tem, e isso é uma das coisas que a gente no futebol pedimos e que todos os conselheiros, independente de que lado for, primeiro que eu acho que para mim não deveria nem ter lado, né? Isso aí, é o que eu disse aqui, né? Teria que ser o Cruzeiro, né? Consenso, né? Uma linha só, ver o que é melhor para o Cruzeiro, enfim. A única coisa que eu peço por experiência própria de ver, né? Eu não trabalhei no clube, no Internacional, no ano passado, mas eu morava do lado. Você trabalhou como jogador, né? E tinha relacionamento com os 2 presidentes. E eu vi um clube gigante, tão grande como o Cruzeiro, cair para uma 2ª divisão, perder prestígio e principalmente pelo lado da guerra política. Então, por causa da guerra política? Por causa da guerra política. Era um ano de eleição, onde as coisas não foram bem controladas, que acho que a eleição ela é natural, mas ela não pode se ceder para que uma coisa possa chegar até o campo, né, que o torcedor não leve as disputas que tenha dentro das diretorias para fora, ou que não leve para o Mineirão, né? Porque os jogadores nós do futebol nós estamos preocupados em fazer o melhor para o Cruzeiro, independente de que for. E lógico que eu por
as pessoas que abriram porta para mim, o clube que eu sempre falo, se o Gilvan é o melhor presidente ou não é o melhor presidente, que eu sempre digo uma coisa, é muito difícil você ser bicampeão brasileiro. Isso aí. Então a gente vê clubes que têm 100 anos e não tem 2 campeonatos brasileiros. Então, se tem 2 campeonatos brasileiros em 5, 6 anos de gestão, é porque tem algo positivo também. Lógico. E acho que o clube tem que identificar aquilo que é bom, assim como também tem outros que também têm conquista. Acho que o clube tem que identificar o que é melhor pro clube. Naquele momento. Pro clube. E nós do futebol, a única coisa que a gente pede, e isso a gente vai brigar até o fim para isso, para que essas coisas de disputa eleitoral, política não chegam para o clube, porque no final das coisas, atrapalha a parte. Quem se arrebenta é o futebol. É o futebol. E que no final de tudo quem se arrebenta é o torcedor. Então hoje, lá no Sul, quem está sofrendo é o torcedor colorado, porque vai jogar uma segunda divisão, porque a diretoria não conseguiram ter essa disputa mais saudável possível. Harmoniosa, né? A coisa foi para o lado de comunicação, para o lado de imprensa e acabou estourando no futebol. E eu vi um clube perder, um clube de 100 mil sócios, viver um seu maior drama da história por causa disso. Então isso é uma das coisas que, como hoje gerente do Cruzeiro, por conhecer, né, essa prática que pode, se não for bem controlada, pode prejudicar. E esse ano é um ano que a gente tem tudo para fazer um ano maravilhoso, todo mundo está vendo o plantel que a gente tem, o treinador que a gente tem, um dos melhores hoje do Brasil, um dos melhores grupos de jogadores do Brasil. Você olha para o nosso banco que estava no último jogo, tu vê jogadores que são titulares do Cruzeiro e de qualquer outra equipe. Então a gente fez tudo que tem para fazer a nível de futebol e vamos fazer ainda. Mas essa questão de política a gente não pode controlar. Então que as pessoas que estão envolvidas na política consigam controlar para que isso não interfira e não chegue até o campo, porque essa linha é muito próxima e pode chegar perto do torcedor. E o torcedor indo para o campo com isso na cabeça, chega para os nossos jogadores também. Isso aí, olha, gente, o exemplo que o Tinga deu aqui. Ele conhece muito bem o Internacional. O Internacional hoje está passando a pior fase da vida do Internacional, é essa. Nunca tinha caído para a segunda divisão. Como é o caso do Cruzeiro aqui, que nunca caiu para a segunda divisão. O Internacional hoje vai disputar a segunda divisão por problemas políticos, briga interna dentro do clube. E ele acompanhou isso tudo porque ele era amigo dos dois lados, lá das duas partes, ele é amigo, ele tem trânsito livre lá no Internacional, porque jogou muito tempo lá. Então, é o que eu falo sempre aqui no programa, tem que haver um consenso no Cruzeiro, gente. Vamos parar com essas brigas, com essas disputas. Vamos parar, vamos indicar um candidato que faça o bem para o Cruzeiro. Acho que nós temos que fazer dessa maneira, um candidato que vai fazer o bem para o Cruzeiro. Olhar, deixar o interesse particular de lado. Tem que ser a coisa para o Cruzeiro. E aquilo que eu digo sempre aqui no programa, quem tiver presidente do Cruzeiro não pode ser candidato a cargo público nenhum. Isso é uma cláusula que tem que estar no Estatuto do Cruzeiro. Isso tem que estar, gente. Porque o Cruzeiro hoje, o presidente do clube do Cruzeiro hoje, tem que viver o clube 24 horas. Não era como antigamente, que o cara poderia ser deputado, prefeito, ou vereador, ou presidente, de qualquer coisa, e ainda mexer no clube de futebol. Antigamente você podia fazer isso. Hoje não pode mais. O clube de futebol hoje depende do seu presidente 24 horas. E é por aí. Então vocês viram o exemplo que o Tinga deu aqui do Internacional. Caiu para a segunda divisão por brigas internas. E é isso mesmo que acontece. Um começa a falar do outro, o outro começa a falar, um lado fala do outro, chega na imprensa, da imprensa é o caminho mais fácil para chegar no torcedor. Aí o torcedor já está puto, o time começa a estar puto, porque o time está perdendo, começa a vaiar o clube. Aí começa a vaiar, aí o time não se acerta, aí começa a vaiar, aí o que acontece? O time vai para a segunda divisão. É o caminho mais fácil para o clube ir para a segunda divisão, é essa. E clubes grandes, gigantes como o Cruzeiro, é o Internacional. E aí, Ferrari, quer fazer uma pergunta para o Tinga aí? Não, eu não vou deixar ele falar, que ele está falando bem, eu estou gostando. Depois eu vou perguntar duas coisas para ele, mas mais para frente um pouquinho. É? Para desaliviar um pouquinho, né? Ah, tá certo, já. Então, vamos desaliviar um pouquinho aqui. Ô, Tinga, eu vou contar para você um negócio, viu? Todo mundo pergunta isso para você.
E o cabelo, Tinga? Seu cabelo, Tinga? Esse cabelo é natural, porque o telespectador do Cruzeiro quer saber isso. Porque às vezes a pessoa não tem muito contato com vocês, né? Porque é difícil chegar e tal, né? O jogador de futebol e tal. Mas aí a pessoa de fora vê você pela televisão, vê em tudo quanto é lugar, dos jogos. Aí esse cabelo. Gente, vocês não vão acreditar o que o Tinga vai falar. O cabelo dele é natural mesmo. Eu tô vendo aqui. Meu filho tá com 15, são 16 anos sem cortar o cabelo. Corto só as pontas, né? Porque senão certo, ele já estava maior. Corto as pontas para manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio e manter o peso, né? Alguns até brincam, se eu tivesse cortado o cabelo eu jogava mais 2 anos, né? Porque aí eu carregava menos peso. Mas são 16 anos que eu não corto o cabelo. Isso é um questionamento e uma pergunta às crianças quando chegam perto, querem pegar no cabelo. E todo mundo tem essa curiosidade de saber, né? Por tanto tempo que é esse cabelo. Porque quem conhece de cabelo e de aplique sabe que dificilmente fica com mais de um ano, 2. Né? Quem sabe, né? Até porque esse peso você não se acostuma com ele, né? Você estava onde quando você começou a crescer? Você jogava em qual clube? Quando você, há 16 anos atrás? 16? Não, eu estava no Inter. Estava no Inter? Antes de você ir, né? Antes de ir. Tá certo. É só olhar pelos lances dele. Pelos lances, eu estava no Inter. Estava crescendo já o cabelo. E aí eu só fiz dread mesmo na Alemanha, né? Esse estilo de fazer uma vez, fiquei 11 horas, né, no salão. 11 horas? 11 horas, comi, bebi, dormi lá. Dormiu. 11 horas. Dread demora, mas é uma vez só, depois não faço mais. Aí eu tenho um trabalho maior que é lavar, né? Lavar, O maior trabalho hoje é lavar, mas eu lavo no salão, lá no shopping na frente de casa, ali no Daimon. Tá. Já tem a menina que lava ali e depois ela sofre para secar. O pior é secar, né? Seca quanto tempo? Né? 40 minutos secando. 40 minutos secando. Tem um outro jogador do Sul também, eu não sei se você naquela batalha dos aflitos lá, Grêmio. O Anderson? O Anderson, mas o Anderson era aplique, tanto que ele não estava com cabelo. Era aplique dele, né? Era aplique. Depois ele jogou no Manchester, foi pro Manchester, já estava sem cabelo. Acho que ele está no Internacional hoje. Ele é do Inter, está emprestado no Curitiba. É isso mesmo, E ele também tinha um cabelão, não é isso? Aplicou, ficou. Não fica, quando tu aplica assim, tu não consegue ficar mais que não consegue, né? 6 meses, 1 ano, é muito difícil. Mas pesa muito, né, Tinga? O deles deve pesar, o meu eu fui acostumando, né? Porque tu vai crescendo, tu vai acostumando com o peso, né? Mas pesa assim. Pesa. Quando chove não dá pra jogar. Pessoal, nós vamos chamar os nossos parceiros aí que nos ajudam a levar esse programa para você, torcedor do Cruzeiro. Esse programa é feito para você. Olha, esse programa também é transmitido em Governador Valadares e Ipatinga, pelo canal 20 e canal 9 da TV de Ipatinga e TV de Governador Valadares, tá, pessoal? E nós estamos hoje no canal 14 da NET, aqui fazendo... Logo ali depois da Rede Record, passa mais um canal, é o nosso, tá? TV BH News. Vamos falar da Sorveteria Guilato, ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Lá você encontra picolé, sorvetes, açaí, crepes. Sensacional, gente. Tem um crepe lá, salgado, doce. Olha o brownie com o sorvete, gente. Nossa, sensacional. Dá uma água na boca com esse calor, né, Tinga? A gente fica doido com esses negocinhos aí, olha. Aí tem Sorveteria Guilato, Avenida Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritis. Ali tem um shopping também, pode levar a criançada para brincar. Tem escorregador, pula-pula. Criançada fica lá à vontade. Não tem problema de trânsito nenhum lá. Tem estacionamento à vontade ali no Sorveteria Guilato. Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. E vamos falar ali também da Super Globo. O Bernardo estava no jogo de ontem. Nossa, o Bernardo não estava impossível. A hora que o Cruzeiro empatou aquele gol com o Thiago Neves, o Bernardo fez miséria naquele Mineirão, gente. Hein, Bernardo? Um abraço para você. Aí, ó, vamos falar da Super Globo, desde 1938, nos lares das famílias brasileiras. Primeiro com a água sanitária Super Globo, a melhor em qualidades, viu? A melhor... O telefone tocou aqui, deixei ligado aqui para fazer as perguntas para o Tinga. Água sanitária Super Globo. Depois veio o multiuso. Multiuso na linha floral e na linha campestre e na linha floral, campestre, cloro e original. Cloro ativo, gente. 5 em 1, sensacional para limpeza de casa. Os produtos da Super Globo são os melhores que existem no mercado. Água sanitária Super Globo,
desde 1938 nos lares das famílias brasileiras. E tem agora o multiuso de limpeza, tá? O multiuso de limpeza com cheiro. Você passa na cozinha de sua casa, passa no banheiro, na geladeira, no fogão, sua casa, o ambiente fica tranquilo e cheiroso. É o limpador perfumado Super Globo. Está sendo lançado agora. É esse aí, olha. É esse aí, pessoal. Limpador perfumado Super Globo. É um produto especial que limpa tudo dentro da sua casa e deixa o ambiente agradável e com cheiro de limpeza. Super Globo. Chega no supermercado e pede os produtos Super Globo. Não tem, vai no gerente e conversa com ele. E aí, ó, eu preciso dos produtos Super Globo. Não tem, não? Mas fala aí do Super Globo, tá? Vamos colocar Super Globo aí nos produtos no supermercado. E agora vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com o programa do Cruzeiro. É rapidinho, é pai bola, voltamos já já. Alô, Raposão, filha? A nossa maior paixão começa aqui. Zero! E continua. No coração acelerado. No drible inesquecível. No grito de gol. Cruzeiro, o maior de Minas.